Olá, eu estou fazendo essa participação aqui para o Portal Disparada, no canal de YouTube do Portal Disparada, que você deve conhecer, para falar de infraestrutura, né? O tema da infraestrutura, em geral, é pouco, menos avaliado como de menos importância em relação a outros temas, como, por exemplo, água, saúde, educação, etc., mas não deveria, porque a infraestrutura física mesmo, né, ela está na base da realização prática de todos os direitos mais essenciais à vida social, né? Então, se a gente quer ser um país desenvolvido e que atende direitos sociais plenamente e universaliza esses direitos, precisará sempre de infraestrutura de qualidade, né, e o mais ampla e universalizada possível. Eu estou falando aí de tanto estradas, portos, aeroportos, como também energia, né, sistemas de saneamento. E por que eu estou trazendo esse tema? Porque hoje, eu sei disso através do meu trabalho cotidiano, né, hoje a infraestrutura nos países em desenvolvimento ela foi colocada dentro de um sistema de privatização permanente, né, e que eu acho que é necessário entender como esse sistema funciona para que se possa fazer uma crítica mais qualificada, né? E com essa crítica qualificada exigir dos governos e apontar, né, nos governos que têm um compromisso com o capital que quer dominar e lucrar, né, com as infraestruturas que atendem a população, colocar, né, a crítica correta em relação a isso. Bom, vamos lá. O que acontece? Como todo mundo sabe, tem uma predominância no debate dos orçamentos públicos, né, na América Latina, em outros lugares do mundo certamente, mas aqui na América Latina é gritante, né, no sentido de advogar as ideias de que o dinheiro acabou, não é possível fazer investimentos públicos, é necessário fazer cortes e mais cortes, aí se estabelecem coisas absolutamente destrutivas, né, do tecido social, como, por exemplo, o PEC do teto de gastos no Brasil, né, que, em combinação com outras regras, vai restringindo a capacidade de investimento do Estado. Então, isso é conhecido, né? E o investimento em infraestrutura ele é sempre muito caro, né? Não é barato você construir uma estrada que liga uma determinada região a uma outra região, ainda que essa estrada vá representar novas possibilidades de emprego, tanto na construção como na manutenção, como as derivadas, né, as relações comerciais que se estabelecem ali e tal, o mesmo valendo para mais energia, o mesmo valendo para sistemas de saneamento, que representa mais saúde, mas tudo isso é muito caro. Então, a infraestrutura acabou entrando dentro de uma lógica que é repetida à exaustão, né, nos governos liberais aqui da América Latina, de que ela tem que ser passada à iniciativa privada porque o Estado não tem mais dinheiro para investir, né? Então, assim, bom, os meus conhecimentos muito básicos de economia não me permitem fazer uma análise crítica correta a respeito eu apenas posso emitir uma opinião. Eu acho que o Estado, sim, continua tendo dinheiro para investir, né? A questão é como esse dinheiro é encontrado, né? Ora, se você tem um Brasil com déficit público, esse déficit orçamentário, ele não significa que o Tesouro Nacional esteja esvaziado, né? Então, por aí já se vai um pouco do debate, mas é um debate para economistas. O que ocorre, e essa é a pergunta que eu quero trazer, a discussão que eu quero levantar, o que ocorre quando você tem um Estado dizendo eu não tenho dinheiro e uma necessidade premente de investimento em infraestrutura básica, como é exatamente o caso do Brasil, da América Latina como um todo, né? Carências absurdas em termos de saneamento básico, carências absurdas de energia, carências absurdas de logística de transporte para a competitividade da nossa economia industrial, carências absurdas em termos de pavimentação de rodovias, por exemplo, carências absurdas em ferrovias. Vou dar um dado apenas aí, hoje no Brasil, não mais do que 12% das rodovias são pavimentadas, e do que é pavimentado, cerca de 80% está em má condição de rodagem, né? Então, isso tudo é usado, né, essa realidade é usada hoje em dia como argumento para a privatização da infraestrutura. Pois bem, isso já vem de anos. Então, ao longo desses anos, o que se montou para levar a cabo esse projeto privatizante de infraestrutura, né? Lembrando que aí eu já coloco a opinião. Privatizar a infraestrutura é o mesmo que privatizar a saúde, que privatizar a educação, só que num aspecto mais macroeconômico. Mas vamos lá, montou-se um sistema
né, que envolve o seguinte: os governos liberais nos países em desenvolvimento, periféricos, né, e as instituições financeiras multilaterais. Aí eu me refiro ao Banco Mundial e a todas as instituições que estão sob seu guarda-chuva. No caso da América, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, famoso BID, né? Também a CAF, que tem essa sigla porque antigamente era Corporación Andina de Fomento, né? E agora se chama Banco Latino-Americano de Desenvolvimento, Banco Latino-Americano de Desarrollo, né? A CAF e algumas outras menores, né? Então aí, por exemplo, a Fomplata, né? Que financia projetos na bacia do Rio da Prata. Então, por exemplo, pega projetos do norte da Argentina, do Chaco no Paraguai, do sul do Brasil ali, um pouco do Uruguai e financia. Ou seja, essas agências internacionais, elas têm um papel de financiamento da infraestrutura hoje na América Latina crucial, né? E aí tem alguns aspectos nebulosos e pouco conhecidos, né, que eu vou tentar abordar ao longo desse vídeo. Então, o que acontece? Basicamente, o investimento sendo muito caro, as agências então entram em contato, quer dizer, os governos e as agências entram em acordo, né, para recepcionar, né, linhas de financiamento que provêm desses fundos, né, multilaterais aí, de financiamento, entendeu? E aplicar dentro dos países. Tudo bem. A princípio, você vai dizer, não tem problema e tudo mais. Vamos lá. Só que depois que se assinam os contratos, aí começa a ter alguns efeitos interessantes. Primeiro, o governo, tome o caso do Macri. O Macri na Argentina fez muito isso. Assim, antes de estourar a bomba, né, essa crise cambial que acabou com o governo dele, eu estou gravando dia 25 de outubro, 13h30 da tarde, domingo agora eu tenho absoluta certeza de que o Macri perderá a eleição assim numa ótima votação para o candidato peronista, o Fernandes. Mas vamos voltando. O Macri fez isso, ele recepcionou, ele assinou linhas de financiamento com o Banco Mundial, com o BID, né, para atrair, então, esses capitais multilaterais a juros facilitados, né, para dentro da Argentina para poder financiar a infraestrutura. Aí, vamos ver, o financiamento chega nesses países, a primeira coisa que o governo, então, faz é cacarejar, né, para a sua sociedade, afirmando que estamos, então, salvando a infraestrutura, no caso da Argentina, né, cacarejaram bastante, né, afirmando, então, que estão trazendo investimentos internacionais. Então, primeiro ponto, isso não é um investimento internacional. Né? Isso é uma linha de financiamento, uma linha de crédito, entendeu? Que endivida o país num prazo de 30 anos, são prazos longos, entendeu? As instituições financeiras multilaterais não aplicam, de propósito, os critérios da banca privada internacional. Né? Isso é um ponto crucial que depois vai ficar mais claro por que isso acontece. São juros bastante civilizados até, e prazos longos. Então, assim, o problema do endividamento do Estado em relação a esse financiamento não é exatamente o centro do problema, porque, na verdade, interessa a todo esse sistema que esse financiamento chegue, e chegue de rápida e volumosa maneira. Quando ele chega, então, o governo cacareja, dizendo, bom, então agora vamos resolver o problema da rodovia X, vamos fazer a usina Y e tudo vai melhorar, etc, etc. Em geral, fazem isso em seus primeiros mandatos, tentando reeleição, né? E é uma coisa que, inclusive, deve ficar muito atento em relação ao Brasil, porque isso está muito no radar da equipe do Paulo Guedes, né? Isso vai ser feito, já tem todo um cronograma, tem um mapa aí de projetos que eles estão montando, né? Eles chamam de Project Finance, né? Os projetos eles vão chegar, vão mostrar isso para vários países do mundo, entendeu? E através das multilaterais vão tentar obter os financiamentos. Aí vamos lá, esse financiamento chega no país. Aí abrem-se processos de licitação, porque esses financiamentos estando lá, né, o Estado passa a poder financiar os projetos. Legal. Essas licitações, aí começa o problema, porque são condicionadas por esses financiamentos multilaterais, implicam numa série de condicionantes. Né? Esse financiamento não vem de graça. Apesar de financeiramente ele ser facilitado, ele tem várias condicionantes. E essas condicionantes são que as licitações não possam priorizar as empresas nacionais,
que as concessões, né, no caso de serem concessões, por exemplo, tem licitação que é pura obra. Tá aqui, fez a obra, não sei o que, toma o dinheiro, beleza. Mas tem muitas, em vários casos, em que são licitações de construção e manutenção, construção, operação e manutenção, né? Casos clássicos, ferrovia, metrô, né, coisas que são de uso contínuo, né, rodovia pedagiada, entendeu? Uso contínuo e tarifado, né? De alguma maneira tarifado. Pois bem, então qual é a matemática? Eles vêm, recolhem esse capital internacional através das multilaterais, abrem licitações e que quase sempre são vendidas, né, essas licitações quase sempre são vencidas, né, por grandes corporações multinacionais do ramo da engenharia e da construção. A Odebrecht, por exemplo, fez muito isso, né, tirando toda a parte de subornos que se diz, né, que ela fazia para fora do Brasil para conseguir os projetos. Ora, nunca fez sozinho, né? Tá aí os grandes grupos espanhóis, por exemplo, pouca gente, não sei se pouca gente, mas enfim, né, não é muito falado, mas sabe-se que a Espanha, né, tem um dos seus principais setores, né, de economia internacional, são as exportações de serviços de engenharia e construção através dessas licitações. Grupos como SACIR, FCC, Agunça, Ferrovial, né, detêm, né, contratos de longuíssimo prazo na infraestrutura latino-americana em todos os países da América Espanhola, aproveitando-se da proximidade cultural, mas principalmente do poderio econômico e do poderio político que ela, a Espanha, tem por sobre esses países. É convidada praticamente, muitas vezes, a pegar construção e operação de linhas de metrô, né, rodovias, termoelétricas, questões de água, dessalinização de água, está acontecendo já, como é que chama? Operação e distribuição de redes de água e esgoto, né? E fazem disso uma enorme geração de divisas, né, para o seu país, no caso a Espanha. Né? E vários outros grupos fazem a mesma coisa. Então, basicamente, o que essa matemática do financiamento privado de infraestrutura através das organizações multilaterais, tipo o BID, Banco Mundial, fazem na América Latina, é uma privatização indireta das infraestruturas para multinacionais europeias, principalmente, mas também da América do Norte e do Canadá, né? E mais recentemente, né, de empresas chinesas, né? Mais recentemente de empresas chinesas está crescendo bastante. Porém, Estados Unidos e Canadá vêm muito através de fundos financeiros, né, que adquirem empresas nacionais, mas viram propriedade de fundos, né, canadenses e norte-americanos, e as europeias vêm com as suas próprias PJs, né? Elas abrem filiais aqui e vão só gerando. E aí o que acontece é o seguinte, a infraestrutura, no final das contas, é feita, né, ou recuperada, se for o caso. O contrato que passa a reger essa infraestrutura é um contrato, primeiro de tudo, né, calculado em planilha, entendeu, favorável ao concessionário estrangeiro. Ou seja, você tem um problema aí de, né, nível de valor do cálculo, né, que vai compensar a estrangeiro, ou seja, moeda forte, ou seja, euro ou dólar. Né? Então já começa por esse o problema. Segundo problema, essas concessionárias, né, os contratos estabelecem, em geral, que elas são obrigadas a fazer uns investimentos, tudo, mas em geral é troco perto daquilo que o Estado coloca através da dívida que tomou, né? E o resultado disso é que, mesmo colocando um pouco de investimento, elas ganham décadas de operação daquelas infraestruturas nos países em desenvolvimento, né? E com a desculpa de terem feito, né, um benefício, de terem, afinal, construído determinada coisa de uso público, entre aspas, né, de uso do público, né, que não é público, elas então ganham muito com tarifas e contratos de manutenção. Então esse é um pouco o retrato de como o setor de infraestrutura, né, nos países de desenvolvimento se tornou mercantil, né, de como a infraestrutura latino-americana hoje é uma mercadoria, né, transada nesse mercado de infraestrutura que se formatou, né, e que favorece com especial, né, vantagem
essas multinacionais, entendeu, de países que vivem de exportação de serviços de engenharia e construção, entre outras coisas, claro. Mas e aí você tem também problemas associados. Então, por exemplo, todos esses contratos acabaram se tornando portas de entrada, né, para a aquisição de equipamentos, ferramental, insumos, né, provenientes de marcas escolhidas pelos, né, detentores das concessões. Então, assim, é frequente você ver que vai junto, né, de uma concessão, vai junto disso, a aquisição de determinado... Está no contrato, entendeu? Está tudo dentro do financiamento que o Estado intermediou, né? Vai junto ali, entendeu? O favorecimento à compra e à alocação também de determinados bens de capital e consumíveis, né, que não são originários do país, entendeu? Não quero dizer que seja 100% das vezes, mas é óbvio que uma imensa maioria das vezes, né? Então você já tem aí um Estado abdicando da sua função, né, da sua obrigação de produzir dentro do seu território a infraestrutura necessária para os seus cidadãos, para a sua economia, né? Fazendo transações comerciais com instituições que não têm país, né? Não obedecem a ninguém, obedecem só aos seus balanços, né? Que estão aí para ajudar, mas na verdade estão apenas para servir, né, a contratação de empresas, essas sim, de países desenvolvidos, né, centrais, da economia central, né, do planeta Terra. Quando eles vêm, eles passam a ser donos da infraestrutura. Essa crise que está tendo no Chile, por exemplo, vocês vão começar a ver muito a hashtag no mais TAG, ou seja, não mais o TAG. O TAG é o pedágio, né, que é cobrado eletronicamente através de um sensorzinho ali nas rodovias do Chile, entendeu? Que são todas elas propriedade concessionada de empresas espanholas, né? Todas elas, entendeu? Então, todo o dinheiro que o chileno, e eles têm que pagar na ida e na volta, em trechos muito curtos, a cada agulha de entrada e de saída tem um novo. Então, se você está vindo de um ponto A distante para um ponto B distante, você tem que pagar várias vezes, e não tem discriminação, né, de uso, não tem níveis. É uma vergonha. Então, esse é o sistema de privatização da infraestrutura na América Latina para transnacionais da engenharia e construção, através de uma subserviência de governos liberais e, né, associados a instituições financeiras multilaterais, né? Então, assim, como é que a gente pode propor uma alternativa, né, para isso? Assim? Porque as carências de infraestrutura são muito fortes, realmente, muito fortes. Se você somar as demais carências, entendeu? Começa realmente a ficar um problema de que talvez não haja, diferente de dizer que não existe, talvez não haja capital público para se fazer tudo no tempo em que seria necessário fazer tudo, né? Embora eu continue defendendo que sim, é possível fazer investimentos públicos dependendo da composição técnica, econômica e jurídica que se desenhe, né, os orçamentos. Mas vamos lá. As concessões, elas deveriam colocar como condicionante, né, coisas diferentes das condicionantes que existem hoje. Então isso já é um primeiro ponto, entendeu? A recuperação do nível de emprego passa, no Brasil, no caso, né, passa pelo investimento público em infraestrutura, isso todo mundo sabe, não vai ser obra de edifício residencial em São Paulo, por mais que tenha, entendeu, que vai recuperar nível de emprego, já está acontecendo e o nível de emprego não recupera, né, são obras muito pouco intensivas em mão necessário no Brasil. Ora, se nós formos fazer concessões, então devemos colocar como condicionante, deveríamos colocar como condicionante, uma participação digna de empresas nacionais, que empregam nacionais, que tomam empréstimos em bancos nacionais, pagando dentro do país. Né? Então, por que não se discute isso? Né? Eu mesmo já presenciei várias situações de exposições do governo, da gestão aí do Paulo Guedes e tal, por causa do meu trabalho, né? E eles apresentam todos aqueles planos e tal, e jamais se fala esse tipo de coisa. Ao contrário, eles passam uma mensagem de que é muito civilizado, muito moderno, que as nossas licitações estão agora em inglês na internet, e sei lá, empresas de todo mundo vão poder vir e tal. Qual a vantagem? Se no final das contas toda a tarifação
né? Vai ser pré-estabelecida, entendeu? Não vai ser nem mais barato nem mais caro, vai ser aquela, só que, entendeu? Com, né, compensações que os caras vão saber embutir dentro do contrato, entendeu? Para fazer os seus orçamentos em dólar se pagarem, né? Se realizarem. Entende? Então, o condicionamento a que empresas nacionais tenham ou 100% ou uma boa quantidade, né, de cada contrato, né, deveria estar sendo discutido. A outra coisa que deveria estar sendo discutida para começar a reorganizar o setor de infraestrutura no Brasil é não se fazer a concessão e o contrato de operação somente do ativo de infraestrutura que gera lucro. Né? O ativo de infraestrutura, em geral, ele tem extensões associadas. Né? Então, se é uma rodovia, são quilômetros, é por trechos. Né? Você não pode pegar só e conceder o trecho lucrativo da rodovia. Não, leva o trecho não lucrativo. Pode se colocar como condicionante, por exemplo, fazer toda uma rede de vicinais que alimente a região ali, entendeu? E conecte ela na rodovia principal. Isso é um condicionante. Né? Quer ver outra condicionante? Empréstimos ponte. Né? Tem sido uma regra horrorosa essa de que para fazer as empresas, para fazerem os investimentos que elas são obrigadas de acordo com o contrato, elas reclamam sempre ao governo que nos primeiros anos do contrato não tiveram retorno suficiente das tarifas, e aí vão ao BNDES e pedem um empréstimo ponte, né, que é uma antecipação que ela usa para poder fazer aquele investimento naquele momento, entendeu? Com a contrapartida de um prazo maior para pagar, porque supostamente, né, naquele futuro, nos anos seguintes, a receita de tarifa, né, poderá pagar, ou seja, o Estado ainda faz um segundo financiamento já durante o contrato de operação, chamado empréstimo ponte, né, 100% das vezes pelo BNDES, né, para amortizar custos, né, que pertencem por contrato às concessionárias. Entende? Então, assim, você tem uma série de elementos, entendeu, no mundo da infraestrutura que vão tornando a realidade econômica dos projetos, entendeu, desvantajosa para o público, né, e extremamente vantajosa só para o privado concessionário, que, em geral, é internacionalizado. Ou seja, na verdade, o mercado de infraestrutura que foi criado, que não era um mercado, né, era o governo fazia aquilo que tinha que fazer, agora virou um mercado. Esse mercado foi criado, é mais um plug de recursos, entendeu? Que suga, né, recursos de dentro das economias de desenvolvimento para as economias desenvolvidas. E aí? Tá bom isso? Não tá, né? Entendeu? Apesar de ser um setor que, pelas suas características intrínsecas de intensividade de mão de obra, de intensividade de capital, de estímulo à competitividade da economia, quando ele, afinal, né, apresenta o projeto pronto, mas também como estímulo à geração de cadeias econômicas durante a execução dos projetos, porque, afinal de contas, você não constrói uma rodovia, uma ferrovia sem muitas empresas associadas provendo muitas coisas. Né? Aí outra condicionante que tem que ser discutida, né? Que a provisão de produtos e serviços e insumos, entendeu, para os projetos durante sua execução seja o mais local possível. O mais local possível. Né? Mas nada disso é discutido. Né? O que se discute é apenas essa vibração meio louca do entusiasmo liberal, entendeu? Quando dizemos, conseguimos trazer mais capital para o Brasil, né? Vendemos o projeto da ferrovia leste-oeste, por exemplo, entendeu? Ou vendemos o projeto da BR-163, que é o que vai se começar a ouvir aqui no Brasil próximo ano, talvez, entendeu? Como estava na Argentina, até antes da crise deles estourar, né? E que basicamente é isso, assim, conseguimos trazer o investimento para o Brasil. Mentira! Mentira! Esse capital está garantido quando se assina o contrato com o Banco Mundial, com o BID, né? Com a CAF, ou qualquer outra instituição, né? Como a Europa tem lá os seus bancos de desenvolvimento também, que de vez em quando vem fazer a mesma coisa aqui para trazer os seus, né, operadores de infraestrutura para cá, né, porque no fundo tudo isso
é apenas mais um sistema, entendeu? Em que os poderes econômicos centrais fazem a sua geopolítica comercial para, né, dominar territórios. E nós aqui, né, assistindo, feito palhaços, né? Então, assim, de posse dessas informações, né, rebata, vá nas discussões e rebata. Quando disserem, porque você não sabe o que é, os caras estão trazendo muito capital para o Brasil. Sim, mas em que condições? A que preço? E com que retorno para quem? Né? Porque a entrada desses capitais, sob essas condições, sob essas regras, se resume em tarifas mais altas na utilização da infraestrutura, depois preços mais altos que se espalham por toda a economia nacional, lucros, né, enviados para fora, entendeu? No fundo, empregos frágeis, porque depois da execução ali do projeto fica só um escritóriozinho aqui de operação, manutenção, entendeu? Muita terceirização, entendeu? Porque aí se o cara pega, digamos, uma linha de metrô e tudo mais, a bilhetagem, a limpeza das estações, a manutenção das linhas, a instalação e operação eletromecânica das sinalizações dos trens e o caramba, sinais, né? Coisas importantes, né? Se o trem vai frear, se o trem vai parar, o centro de controle, tudo terceirizado, né? E aí começam os riscos até mesmo à vida das pessoas. Entendeu? Então é por aí que a banda toca, assim, o mercado de infraestrutura, né, uma expressão que me dá até mal-estar de falar, mercado de infraestrutura, isso não deveria ser um mercado, assim como saúde não deveria ser um mercado, né, educação não deveria ser um mercado, mas virou, né, ele funciona nessas bases, né, nessas bases. Então eu acho importante esse alerta, fica aí mais uma contribuição aí para o Portal Disparada. Agradeço a você que me ouviu até aqui, muito obrigado.